Amados irmãos, bom dia. Estamos vivendo esse domingo, dia 5 de abril, culto a Deus, o único vivo e verdadeiro, nossa Igreja Batista da Barreirinha. E nesse tempo de pandemia, estamos distantes, obedecendo às determinações das autoridades sanitárias e autoridades governamentais. Estamos distantes fisicamente, mas não em espírito, porque o Espírito Santo de Deus é que nos une como corpo do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer nesse domingo a mensagem da palavra de Deus, o sermão, com base no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 18. Esse texto nos traz um tema: esperança em tempo de crise. E olha o que diz a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia lá em Abacuque 3, 17 a 18. Eu vou ler aqui, leia junto comigo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Os tempos que nós vivemos são de crise. Não há por que negar. De repente, em menos de um mês, a nossa vida familiar, material, profissional, individual, coletiva, emocional, existencial e espiritual foi alterada, virou de cabeça para baixo, devido à chegada de um inimigo invisível, coronavírus. E a pergunta é: como proceder nesses momentos aflitivos? Qual deve ser a conduta de um cristão autêntico, verdadeiro? Estar confiante e alegre quando tudo vai bem é fácil. Porém, quando tudo parece difícil e temeroso, quando atravessamos uma profunda crise, é muito difícil. O profeta Abacuque, no qual nos inspiramos para meditarmos nesse dia, nesse domingo, ele foi capaz de declarar e tomar algumas importantes posturas frente às crises e que servem de exemplos para cada um de nós nesses dias de pandemia que estamos vivendo. Resumindo, ele faz 3 declarações. A primeira declaração, ele fez uma declaração de confiança. Abacuque enfrentou momentos de muitas adversidades. O povo vivia da agricultura e tudo havia sido destruído, a cidade transformou-se em um deserto, está lá no versículo 17, porém ele apresenta uma declaração de confiança total em Deus. O termo todavia quebra a expectativa de tragédia que o profeta vinha descrevendo e coloca a confiança no Deus único, vivo e verdadeiro. Seria como se toda a comida da cidade e no campo acabasse, mas a esperança se mantivesse no Senhor. A segunda declaração que ele faz é esta: declaração de alegria. O profeta Abacuque canta em tempos de crise, versículo 18. Nessas horas de aflições é que o povo de Deus mais deve adorar ao Senhor. O ensino aqui, amados irmãos, é de regozijar-se no Senhor, venha o que vier. Isso aconteceu com os cristãos torturados e mortos pelo Império Romano. Basta lermos a história do cristianismo lá nas arenas e prisões. Também podemos ver o registro em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas, acorrentados na prisão porque pregavam o evangelho, eles cantavam louvores a Deus. O Senhor Jesus Cristo nos orienta da necessidade de nos alegrarmos nos momentos difíceis. Está lá em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. E a terceira declaração que Abacuque faz é uma declaração de vitória. A confiança e a alegria demonstradas por Abacuque eram reflexos da certeza absoluta, e não apenas uma convicção, mas da vitória que Deus concede. Para o cristão, a crise espiritual é a mais dramática. Começamos a olhar para o tamanho do problema e deixamos de fixar os nossos olhos no Deus único, vivo e verdadeiro. Sabemos que a situação vai de mal a pior.
Inclusive a possibilidade de morte de muitas pessoas, até de nossos familiares mais próximos. Sabemos disso. Porém, amados irmãos, devemos esperar o sobrenatural de Deus, que de uma vez eliminará esse vírus, assim como ele fez com as pragas lá do Antigo Egito. Há uma certeza e uma esperança na pessoa de Deus e em suas promessas que nunca falham. Portanto, confiemos plenamente no Deus único, vivo e verdadeiro Deus de Abacuque, pois somente Ele tem poder para resolver e solucionar o problema que enfrentamos hoje e que a ciência humana não consegue resolver. Façamos também essas declarações de confiança, alegria e vitória, porque Jesus Cristo é a nossa única esperança. Que Deus o abençoe nesse rico dia de domingo, dia 5 de abril. Um grande abraço.